Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu processo. Como foi o meu processo com o desenvolvimento pessoal, as mudanças que aconteceram na minha vida, significativas. Não falo sobre mudanças no externo, mas no interno. Essas mudanças que mudam totalmente aquilo que acontece fora, mas que precisam começar dentro de nós. E eu quero compartilhar com vocês essa jornada porque eu acho que as pessoas que, quando elas veem o desenvolvimento pessoal, elas veem algo muitas vezes distante. Muitas vezes como, não sei se eu consigo chegar lá, eu não sei se eu acredito em mim o suficiente para continuar, ter constância nessa jornada. Eu quero contar para vocês um pouquinho de tudo isso. Inclusive estou aqui com um caderno cheio de anotações para não perder nenhum ponto, porque esse com certeza vai ser um vídeo mais extenso, onde eu quero compartilhar com vocês o início da jornada para agora, qual foi o caminho que eu percorri, como que foi esse processo de desenvolvimento pessoal, como que ele acendeu na minha vida, qual foi assim o gatilho, sabe, o ponto de inflexão. Tem até um livro do Flávio Augusto, se eu não me engano, que fala sobre isso, o ponto de inflexão. Qual foi a partida, a jornada, o start para realmente querer viver a minha melhor versão. E hoje eu cheguei num nível em que eu estou muito satisfeita comigo, porém eu sei que eu consigo mais. E isso me faz ficar ansiosa por aquilo que ainda está por vir. Não é uma ansiedade ruim, tá? É uma ansiedade boa de entender que eu consigo mais e que eu sei que daqui a gente vai evoluir ainda mais. Então, eu quero falar para vocês de um modo bem sincero que eu fui uma pessoa muito insegura, muito inferior na minha vida. Eu me sentia muito inferior diante de outras mulheres, eu me comparava constantemente com outras mulheres, e isso não me fazia nenhum bem. Eu sempre falo sobre a comparação e a inspiração. Você se inspirar com outras pessoas é ótimo, é maravilhoso você ter inspirações. A gente precisa ter um nível onde a gente olha para uma pessoa e fala: nossa, eu quero ser isso. Agora, eu não posso, em momento nenhum, olhar para aquela pessoa, ver e desejar e se sentir mal, me inferiorizar com aquilo que eu vejo nos outros. E por muito tempo eu passei a ser essa mulher, eu era essa mulher que me olhava, me comparava e me diminuía constantemente. Então eu me sentia num buraco. Eu estava lá quieta, eu era uma pessoa totalmente fechada, inacessível, eu não me comunicava bem e totalmente grossa, rígida com as outras pessoas. Então eu tinha pouquíssimos amigos próximos, até porque eu não dava proximidade para as outras pessoas. Mas vejam só, eu escondia isso muito bem. A minha falta de segurança, a minha inferioridade, elas eram escondidas atrás de um nível de superioridade e autossuficiência. Ou seja, eu tinha uma baixa autoestima, mas eu sempre saía muito bem arrumada, eu sempre saía muito bem comigo mesma, sabe? Dar aquele ar de, nossa, essa pessoa, ela realmente não precisa de ninguém, ela realmente se vira sozinha, ela dá conta de tudo. E eu sempre mostrava isso para as outras pessoas. Eu fingia muito bem a minha falta de autoestima e a minha insegurança interna. Só que teve um momento em que eu fui chamada para trabalhar numa instituição. E nessa instituição eu iria ter que trabalhar com outras pessoas, óbvio, né? Mas além disso tudo, eu iria ter que liderar uma equipe. Então eu estaria à frente, coordenando uma equipe. E quando eu fui trabalhar lá, ficou muito evidente todas as minhas dificuldades, as minhas faltas de habilidade em comunicação, em relação, em me relacionar com outras pessoas. Ficou muito evidente aquilo que estava dentro de mim, porque é isso que as outras pessoas fazem conosco. Elas colaboram para nos mostrar, para nos dar um feedback do que está dentro de nós. Então, o que está dentro também está fora. E foi nesse momento em que eu recebia muita crítica referente ao meu trabalho, referente à posição que eu ocupava. As pessoas diziam que eu não estava preparada para ocupar esse cargo.
e uma das minhas maiores dificuldades sempre foi a comunicação, então eu não conseguia me comunicar a ponto de tomar essa frente que um líder precisa. E eu passei muitos perengues e acredito que os desafios, eles são os únicos capazes de nos impulsionar. Então, aqueles desafios, aquela start, aquele ponto de inflexão na minha vida foi ir trabalhar naquele lugar, porque dali em diante começou toda a minha mudança de vida. Então, chegou um belo dia em que eu já não aguentava mais a insatisfação comigo mesmo, em lidar com as críticas das outras pessoas e saber que todas aquelas dificuldades eu sentia na pele. Então, eu me sentia muito frustrada em relação a mim mesmo, de não dar conta do que eu era, né? Era para ser capaz ali, eu não me sentia capaz, e aí eu pensei, chega, eu vou mudar. E seria muito bom eu dizer para vocês assim, nossa, foi naquele momento em que aconteceu minha virada de chave e a partir dali as coisas foram lindas, maravilhosas, mas não é assim. E seja muito bem-vindo ao desenvolvimento pessoal, porque ele não é uma, é, algo linear, sabe? Não é algo constante o tempo todo. Você vai cair, você vai despencar. E eu pensei, eu preciso aprender mais. E existe uma frase que fala: tudo aquilo que você sabe até hoje te trouxe até aqui. Se você quer mais resultados, se você quer se desenvolver mais, você precisa estudar mais, aprender mais, criar as habilidades que você ainda não tem. Então, muitas vezes, a sua mudança, ela não vai vir de um pouco mais de esforço, porque a gente já ouviu que a gente precisava se esforçar mais. Se você quer ser melhor no seu âmbito profissional, então se esforce um pouco mais, se dedique um pouco mais. Mas quantos de vocês se esforçaram um pouco mais e não tiveram aquilo que vocês gostariam de resultados positivos? Quantas vezes você disse agora vai e não foi? Então, é sobre isso esse vídeo. Se você chegou até aqui, já dá like, já comenta pra mim se você gosta desse conteúdo. E se você caiu de paraquedas aqui, nunca assistiu nenhum vídeo meu, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samara Menegaso, eu sou mentora de relacionamentos e de mulheres e estou aqui compartilhando com vocês um pouco sobre o meu desenvolvimento pessoal para que ele sirva também de inspiração para vocês, para que vocês consigam tirar pequenos insights e buscar a melhor versão de vocês, porque sim, vale muito a pena, embora não seja um processo linear, é algo que você precisa se dedicar e muitas vezes não é através do pequeno esforço a mais. Porque muitas vezes o que acontece, vamos pegar um exemplo de quem está, por exemplo, na academia, quem quer começar na academia, quem quer começar uma mudança física, por exemplo, né? Ah, não, você se olhou no espelho, você falou assim, não, chega, agora eu me sinto motivado o suficiente para buscar a minha melhor versão física. E aí você se inscreveu na academia, e aí você começou, e aí você se dedicou, se esforçou, você estava com um desejo, você tinha um desejo, mas passou ali uma semana, duas no máximo, e você voltou para estaca zero. Você deu uma sequência e após isso você caiu lá no chão de novo. Muitas vezes é uma autossabotagem consciente que a gente tem de que não nos permite chegar no nível que a gente gostaria de chegar. E por que que isso acontece? Além de você desejar, você também precisa conhecer o caminho, tá? Você precisa saber o que você vai percorrer. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com quem está me assistindo e quer essa mudança, porque eu também passei por isso. Por muitas vezes eu voltei para estaca zero, por muitas vezes eu desejei e não consegui ser constante. Então, se você passa por isso, você está no caminho certo. Porque você não vai acertar todas as vezes, você vai cair, você vai voltar para o lugar de onde você iniciou, mas o que vai decidir se você vai continuar ou não, é às vezes em que você vai recomeçar.
Então, por muitas vezes eu precisei recomeçar, mas eu quero trazer aqui para vocês pontos importantes que me fizeram ter a constância. O que vai fazer vocês progredir de verdade? O que vai fazer vocês encarar de verdade essa mudança que você deseja? Seja ela física, seja ela emocional, seja a sua melhor versão em todas as áreas, porque é totalmente possível. E quando eu comecei lá atrás, o meu único objetivo era ter sucesso profissional. Eu queria ter sucesso profissional, eu queria ser uma pessoa que fosse levada a sério, fosse valorizada naquilo que fazia. E o primeiro passo para vocês fazer é tome consciência do lugar que você está. Olhe para sua vida e seja o mais sincero possível com você mesmo. O que você vê hoje sobre você? Você está satisfeito? Você está satisfeito com a forma com que você se relaciona, com a forma com que você se comunica, com a forma em que você é visto pelas outras pessoas? Ou talvez você, assim como eu, receba muitas críticas em relação àquilo que você faz. E as outras pessoas, já falando um pouquinho sobre as críticas, elas são um feedback. Então, muitas vezes elas falam sobre algo que está dentro de você, mas que muitas vezes você não quer admitir. Então, seja o mais sincero possível com você mesmo. Olhe para você, seja no espelho, fisicamente ali. Eu estou satisfeito com o corpo que eu tenho. Eu estou satisfeito com a forma com que eu me visto, com a imagem que eu estou passando. Eu me sinto uma pessoa segura. Eu estou conseguindo olhar para mim e ter autoconfiança, porque foi desse lugar que eu saí. Eu saí de um lugar extremamente insegura, inferior, que eu tinha zero confiança em mim mesma, eu não acreditava que eu era capaz. E se alguém me falasse anos atrás que eu estaria aqui gravando para vocês, tendo a possibilidade de outras pessoas assistirem meus vídeos, isso seria completamente impossível. Então, seja muito sincero com você mesmo. E esse é um dos passos mais difíceis, porque muitas vezes a nossa insatisfação, ela não é tão grande. Porque você olha para você no espelho e você pensa, poxa, eu tô ali com uns quilos a mais, eu até queria estar mais saudável, mais slim, mas não é tanto esse querer. Então é preciso que você olhe para você com os olhos físicos e não os olhos emocionais, e você realmente veja as coisas que estão aí, que te deixam insatisfeito, que te trazem frustrações, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quem eu sou. Você tomou consciência do lugar que você está. Quem eu sou, quem eu quero ser. Existe uma versão sua que está do outro lado. Qual é essa versão? Qual é essa pessoa que está do outro lado? Esse teu eu que mora depois da sua tomada de decisão, que mora depois, que mora no seu futuro. Porque o presente você já sabe qual é. Agora você quer chegar a um lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse de desejo? Quem você deseja se olhar no espelho e se tornar? Eu não estou falando apenas em questão física aqui. A questão física ela importa e sim muito, mas eu estou falando sobre uma questão de você olhar e se reconhecer, de você olhar e se aceitar, de você olhar e se gostar, não só fisicamente, mas você entender que você pode se sentir mais capaz. Então, talvez você queira no futuro se sentir mais capaz, e esse futuro, ele não é a longo prazo, ele é curto prazo, só que ele é construído agora. Então, você precisa olhar para você, identificar onde você está e aonde você quer chegar. Isso precisa estar claro na sua mente. Então, faça o exercício de escrever. Se você quer escrever agora, pause esse vídeo e coloque essas tarefas é, em execução, faça uma ação prática do que você precisa fazer, né? Qual é essa pessoa, quem eu quero me tornar, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Escreva, porque escrever é como se a gente tirasse do mundo mental e trouxesse para o físico, e a gente conseguisse ver os nossos próprios pensamentos. Então, escreva, se não quiser fazer agora, pode fazer depois, e mas faça, tá? Quando eu entrei na instituição aqueles anos, né? Isso fazem, meu Deus, 2020, será?
Era antes da pandemia. A pandemia foi em 2020, então era 2019. Quando eu entrei lá, eu entendi que eu tinha muitos comportamentos que me atrapalhavam. E eu não tinha como ter sucesso profissional com aqueles comportamentos. Eu não tinha como ter sucesso profissional me comunicando mal, sendo grossa com as outras pessoas. E esses comportamentos, eles eram despertados através do meu repertório. O meu repertório do meu histórico familiar, das coisas que eu ouvi, das crenças que eu tinha. Então, nesse lugar, eu comecei a conhecer outras pessoas. Eu precisei a me relacionar melhor, mas eu também comecei a observar características que eu desejava. Olhava para as outras pessoas e eu via nelas algo que eu admirava, que eu elogiava no meu íntimo. E eu passei a desejar. Eu tinha um desejo de ser mais parecida com aquelas pessoas. E aí não era a comparação, aquela comparação doentia, aquela comparação que me fazia mal. Era uma comparação, uma inspiração. No sentido de, olha, essa pessoa tem uma característica positiva. Eu também gostaria de ter essa característica. Eu também gostaria de ser vista como ela, confiante, determinada, disciplinada. Eu gostaria de ter isso. E aqui vem para vocês o que eu queria naquele momento. Então a frase é: quem você quer se tornar? Ela precisa estar bem clara na sua mente. Porque naquele momento eu queria ser valorizada, eu queria me comunicar melhor, eu queria ter o sucesso profissional. Mas para isso eu precisava identificar qual era o caminho. E é isso que eu estou passando aqui para vocês. Eu preciso identificar o ponto que eu estou, eu preciso identificar o ponto que eu quero chegar. E além disso, o caminho da mudança, ele precisa ser muito claro. E também eu preciso entender quais elogios que eu gostaria de receber. Porque se eu não gostava de receber aquelas críticas constantes sobre o meu trabalho, sobre a minha má execução, sobre a minha dificuldade em exercer aquela função, eu necessitava, eu gostaria de receber outros elogios. E que elogios eram esses? Então eu quero que você para e pensa quais elogios você gostaria de receber de outras pessoas. O que você gostaria que as pessoas chegassem para você e falassem? Porque no nosso íntimo nós desejamos isso de outras pessoas. Nós queremos ser bem vistos, ser valorizados, ser reconhecidos. Isso é natural do ser humano. Só que a gente precisa ter clareza do que a gente quer ouvir das outras pessoas, pessoas que convivem com nós, pessoas que estão no nosso ambiente, que frequentam a vida com a gente, pessoas que estão ali do seu lado. O que você gostaria de ouvir do seu marido? O que você gostaria de ouvir das pessoas próximas a você? Você talvez gostaria que as pessoas elogiassem o seu trabalho, elogiassem a sua forma de se comunicar? Você gostaria que as pessoas elogiassem a forma com que você lida com as situações? Você gostaria de ser uma pessoa mais disciplinada, mais determinada? Talvez você gostaria de receber esse elogio: olha como ela se cuida, como ela é uma pessoa que tem uma autoestima elevada. E se esse é o elogio que você gostaria de receber, quais ações práticas que você precisa para que você se aproxime desta realidade? Ou seja, se eu quero ser elogiada pela forma com que eu me comunico, eu preciso exercer a minha comunicação. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender a me expressar. Isso vai fazer com que a minha comunicação fique melhor ao longo do tempo. Então, quais os elogios? Você quer ser a pessoa que vai ser elogiada pela sua autoestima, pela sua autoconfiança? Se torne uma pessoa mais autoconfiante. E como você faz isso? Investindo em si mesma. Talvez cuidando da forma com que você se vista, talvez cuidando do seu corpo físico, indo para a academia, comendo melhor. A forma com que você cuida de você vai refletir nos seus resultados externos, na forma com que as outras pessoas vão olhar para você, porque você automaticamente vai criar uma imagem positiva sobre a sua capacidade de se cuidar, de cuidar de quem você é. Então, seguindo isso, quais os comentários que eu odeio receber? Eu odiava receber as críticas no meu trabalho.
Isso fez com que a minha insatisfação ela fosse tão grande que me moveu para um lugar. Quais são os comentários negativos que você não gosta? E talvez você fale assim: ah, eu não dou bola porque as pessoas dizem, eu não tô nem aí porque as pessoas pensam, o que elas acham. Mas será que no fundo você realmente não se importa? Porque eu dizia que não me importava, mas eu me importava e muito. Os comentários eles me machucavam, a ponto deles me moverem de lugar. Claro que hoje eu cheguei num nível em que eu cuido muito de quem eu vou pedir opinião. Eu cuido muito se quem está criticando está um nível acima ou abaixo de mim. E os comentários de outras pessoas, eles realmente não fazem sentido na minha vida. Agora, se for uma pessoa que é próxima a mim, que ela está ali talvez me orientando sobre algo, para mim melhorar algo que possa trazer benefícios para minha vida, eu vou ouvir. Mas muitas vezes esses comentários que a gente recebe de outras pessoas, e talvez sejam pessoas próximas a você, que te machucam, que fazem com que você possa entrar em movimento assim como eu. E o que você precisa fazer para se distanciar disso? Então, perceba, você precisa se aproximar daquilo que você deseja e se distanciar do que você não deseja. Então, o foco é você entender o que vai te aproximar e o que vai te distanciar. Claro que se hoje você é uma pessoa totalmente insegura e você não gosta de se sentir assim, você vai precisar trabalhar a sua segurança. Então, a ação prática é trabalhar a ponto de se aproximar da sua segurança e se distanciar da sua insegurança. Eu espero que fique bem claro essa explicação, que para mim ela parece muito óbvia, mas eu sei que a gente está em níveis de consciência diferentes. Se não ficou claro, comente aqui, que será um prazer eu te auxiliar e trazer mais clareza para você nesse processo, certo? Então, você vai cair, eu preciso te lembrar disso. Eu preciso ser sincera porque nós não vamos escrever algo em linha reta e vai acontecer exatamente assim. Porque quando aparecerem os desafios, quando aparecerem as dificuldades, você precisa não ter apenas escrito em uma folha, mas ter claro na sua mente. E para mudar a sua mente, você precisa mudar os seus pensamentos, a imagem que você tem sobre si e sobre o mundo. E muitas vezes, aquilo que você escreve, que você deseja, você não se vê como capaz. Você não se vê como a pessoa que vai dar conta de chegar lá. E é aí que você precisa fazer um próximo trabalho, que é o trabalho de se autoanalisar todos os dias e mudar a forma com que você se vê. E como que você muda a forma com que você se vê? Além de melhorar os seus pensamentos sobre si mesma, você precisa se aproximar das ações práticas. Vou dar um exemplo. Se você quer ser uma pessoa mais disciplinada, mas você nem acredita que você é capaz, trabalhe na sua rotina uma forma de ser mais disciplinado. Então você vai ser mais disciplinada com o quê? Com academia, com alimentação? Você vai ser mais disciplinada com o seu autocuidado? Coloque isso na sua rotina e vá aos poucos incrementando, para que você tenha pequenos resultados positivos que vão te aproximar da nova imagem que você tem de você mesmo. Porque quando nós caímos, nós, nós criamos uma imagem de nós mesmos. Quando a gente vai lá para o fundo do poço, a gente pensa, nossa, é sempre assim. Eu nunca consigo seguir algo. E essa imagem, ela já é um padrão. É uma imagem padrão que você tem de você mesmo. Então é essa imagem que você precisa trabalhar dia após dia. Quando você cair, você conseguir retornar e falar: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu dou conta. E isso você vai ir criando aos poucos, porque existem muitas crenças que estão por trás disso tudo. Isso já é um próximo vídeo, é um próximo episódio, porque não tenho como trazer tudo aqui. Mas eu quero que fique muito claro que a importância de você se enxergar como capaz é que vai mudar todo o contexto. Ficou claro esse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Já dê like aqui, já encaminhe esse vídeo para outras pessoas. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.